Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui começando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse domingo abençoado por Deus, gratos a Ele, mas antes de vermos o assunto dessa manhã, feche os seus olhos e vamos agradecer a Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Senhor, por Tua presença, por Tua graça, por Tua misericórdia. Nesse momento, Senhor, nós clamamos a Ti, rogamos a Tua ajuda, para que o Senhor fique conosco, fale aos nossos corações, nos dê uma porção da Tua sabedoria, Senhor, nos ajuda a compreender a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos estudando a lição de número 12, que vai falar sobre o modelo de missões da igreja de Antioquia. Você conhece o modelo de missões da igreja de Antioquia? Se não, fique aqui conosco. Eu tenho certeza que você vai encerrar essa lição sabendo, conhecendo mais da palavra de Deus. Nesse trimestre nós temos estudado o tema Até os Confins da Terra, né? Que é pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Então nós temos aprendido muito da parte de Deus nessas lições que se apresentaram até aqui. Hoje o nosso textual está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, o verso 2, que nos diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A nossa verdade prática nos diz que a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Então nós vamos ver, baseados no modelo da igreja de Antioquia, como o Espírito Santo é o agente principal que nos auxilia na pregação do Evangelho. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos também, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 19 ao 26 e depois no capítulo 13, dos versículos 1 ao 5. Você pode acompanhar na sua lição, está ali esses versículos, ou na sua Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que você está com as duas na sua frente aí, em suas mãos, e nós vamos fazer essa leitura. Atos 11 e 19 nos diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre ele alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando a Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Na igreja que estava em Antioquia, agora lendo Atos 13 e 1, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e também tinham a João como cooperador. Graças a Deus, irmãos, que leitura maravilhosa, né? Nós temos a certeza que Deus, através desta carta escrita por Lucas, né, e o testemunho de Barnabé e Paulo vão nos ensinar muito nessa manhã. Vamos com alegria receber o nosso professor nessa manhã, que será como um instrumento de Deus para nos ensinar a sua palavra. Meus irmãos, nessa manhã quero cumprimentá-los com a paz do Senhor
É uma alegria para nós estarmos reunidos nessa manhã para estudar mais uma lição da Escola Dominical. Estamos chegando ao fim desse trimestre. A nossa lição fala sobre missões, né? Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Falamos na lição passada da igreja perseguida e nesse dia nós vamos estudar a lição de número 12, que fala o modelo de missões da igreja de Antioquia. É importante a gente ressaltar aqui, né, que essa foi a primeira igreja formada por gentios, lá na cidade de Antioquia, e ela deixou um modelo maravilhoso para os nossos dias, né, para a igreja contemporânea. Essa igreja foi nascida dentro de um tempo ruim, de muita perseguição, um tempo de diversidade, né? E uma coisa muito bonita que a gente vê aqui, né? Era uma igreja formada por diversidade de pessoas que vieram de todos os lugares e começaram ali a fundar esta igreja, e ela foi crescendo e deixou para nós até o dia de hoje um grande exemplo, que a gente vai nesta manhã aprender um pouquinho. A base que essa igreja tinha, sem dúvida nenhuma, era duas coisas importantes, que não pode faltar, né? A gente está falando de missões, de obra missionária, e a gente não pode se esquecer, e nós vamos aprender que nessa igreja havia essa qualidade muito boa, que era todos, independente de posição, eles tinham a alegria e o prazer de orarem e jejuarem por tudo, e isso trouxe um grande resultado para a igreja naquela época. Isso ainda funciona até hoje, né? Quando a gente fala de missões, a gente tem que entender que missões é feita com a direção do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, né? E se pensarmos que uma obra missionária será feita por grau parentesco, por posição na igreja, infelizmente nós estamos errados. Nós vamos aprender aqui que a igreja, de um modo geral, ela tinha uma consciência muito grande a respeito do êxito na missão, e eles oravam e jejuavam de uma forma constante. Deus foi abençoando. E uma outra coisa que a gente vai aprender aqui também, né, que essa igreja foi fundada não pelos líderes da igreja na época, né, era pelos irmãos leigos, né, aqueles crentes inexperientes que, por causa da perseguição que sofreram após a morte de Estevão, eles saem de Jerusalém, são dispersos da cidade e chegam a Antioquia, e ali começaram a anunciar o Evangelho, dirigidos por Deus, pelo Espírito Santo, e deixou para nós, o que nós vamos aprender nessa manhã, um modelo maravilhoso. O meu desejo é que você possa tirar proveito desse ensino nessa manhã, aprender alguma coisa importante, porque essa missão ainda continua, está sobre os nossos ombros, que somos a Igreja de Cristo, e aprendemos para que possamos também, como Antioquia, ter êxito na obra missionária. A introdução diz assim: nessa lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a Igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação na sua vida ministerial de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma mostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples,
porém profunda, jejum e oração, para pedir orientação ao Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Então a gente percebe aqui nessa introdução que 3 coisas importantes para obra missionária, né? Pedir orientação ao Espírito Santo, né? Executar, fazer missões sobre, né, a orientação do Espírito Santo, executar aquilo que o Espírito Santo orientou, e também depender sempre do Espírito Santo. Muito importante, irmãos. Essa igreja agiu desta forma e teve sucesso. Tanto é que hoje nós estamos nessa manhã tirando esta igreja como um exemplo missionário, de obra missionária. E isso mostra que foram por causa dessas 3 qualidades que eles tinham, né? Pedir orientação, executar a orientação e, além de tudo, eles viverem na dependência do Espírito Santo. O primeiro tópico diz assim: a igreja de Antioquia, a natureza e a característica da igreja. Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades. E por isso dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentava suas praças. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Por isso, o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios, a partir de Antioquia da Síria, e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Outro sim, não se deve confundir essa cidade com a Antioquia da Psídia, mencionada em Atos 13. Então, meus queridos irmãos, a gente percebe aqui como era o povo daquela cidade, né? Ela era uma cidade aparentemente grande, 500 mil habitantes, né? E ali tinha uma coisa diferente, né? As pessoas que habitavam naquela cidade tinham diversas nacionalidades, tinham pessoas de diversos lugares do mundo. Então, ali, naquele momento, se diziam que ali era um lugar para você conhecer os costumes do mundo inteiro, né? Porque havia uma mistura muito grande de povos. Essa era a população que habitava aquela cidade naquele momento. A gente percebe que não era uma cidade bem diversificada de povos, né? E o segundo diz assim: a igreja em Antioquia. Perdão, irmãos. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. É importante ressaltar que havia apenas 2 cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico, né? Então, outra coisa importante a respeito dessa cidade, né? Houve aquela grande perseguição após a morte de Estevão. Os crentes começaram a se dispersar por diversos lugares
E por causa dessa dispersão, alguns irmãos chegam à cidade de Antioquia. Eles chegam sem falar nada, né? Diz lá a leitura base do nosso texto que eles estavam calados, mas ao chegarem na cidade, eles começam a anunciar o evangelho e as pessoas começam a se converter. E uma coisa bonita que a gente vê aqui, né? Como que Deus é maravilhoso e quando as coisas dele é feita com a direção do Espírito Santo, né? Essa cidade era uma das 3 maiores do reino, né? E tinha uma diversidade de pessoas que tinham famílias em outros lugares. Conhecendo a Cristo ali, eles poderiam, quando voltassem para a sua terra, levar a mensagem do Evangelho. E, espiritualmente falando, era uma cidade estratégica por causa dessa diversidade de pessoas. O que a gente aprende é que, sob a direção do Espírito Santo, as coisas de Deus certamente vão se desenvolver de uma forma maravilhosa, né? Essa era uma coisa importante da igreja ali naquela cidade. Foram porque foram dispersos. A gente aprende também, né, que às vezes a perseguição, uma dificuldade, às vezes é para que a gente se desperte para fazer alguma coisa que precisa ser feita para Deus, né? É isso que a gente aprende. O terceiro subtópico, uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou os obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviarem Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou mais de 400 quilômetros para verificar de perto o que estava acontecendo. Barnabé viajou Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristãos. Uma outra coisa importante que a gente precisa ressaltar aqui nesse ponto, né? Conhecendo a igreja, qual que eram as suas características, qual que era a sua natureza. Ela começa com pessoas leigas, né? Pessoas inexperientes, membros, pessoas que, por causa da perseguição, deixaram Jerusalém e chegaram até a cidade de Antioquia. A gente percebe aqui também como que a obra missionária, né, ela não depende somente dos líderes, dos pastores, dos crentes estudados, não. A obra missionária envolve todos os crentes, na sua totalidade, os leigos, as pessoas simples, né? Foram eles que chegaram em Antioquia, né? E começou a pregar o evangelho, a ponto de mandarem notícias para os líderes, né? E Barnabé vai até Antioquia para ver como estava a igreja naquele lugar, e a Bíblia diz que ele se alegrou em constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente. E, por ele ver isso, ele exorta os irmãos a permanecerem firmes no Senhor, né? Então, a gente aprende aqui também que uma outra natureza dessa igreja é que ela estava sendo formada por pessoas leigas, pessoas inexperientes, mas cheias do Espírito Santo.
O subtópico, a sinopse desse primeiro tópico diz que a igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. Aqueles irmãos simples, inexperientes, pregam, aquele povo gentil começa a se converter e eles dão continuidade à igreja, né? Que coisa bonita, né, irmãos? É um exemplo maravilhoso, realmente. Em meio a tantas dificuldades, perseguição, a igreja começa a crescer, né? Sempre será assim. A igreja continua crescendo. Por quê, irmãos? Porque há crentes cheios do Espírito Santo fazendo a obra missionária, às vezes de uma simplicidade muito grande, mas continuam, né? E as pessoas chegam a Cristo e se convertem. Vamos ao subtópico de número 2. Uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas e doutores, lá em Atos 13:11, né? A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança, exercendo a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Os doutores ou os mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. A igreja nasce, cresce e, claro, começa a se desenvolver na graça, no conhecimento, e começa a nascer os profetas e os doutores. E essa liderança, ela começa a ensinar, né? Começa a doutrinar aquele povo naquele lugar, né? E uma coisa bonita que a gente vê aqui nesse ponto, né? Que eram pessoas cheias do Espírito Santo, como nós falamos na introdução. A ação do Espírito Santo era contínua no meio deles. Quando eles falavam, quando eles pregavam, quando os profetas e os doutores ensinavam a igreja, transmitiam a mensagem de Deus, todos eles sob a direção do Espírito Santo. E uma coisa que a gente tem que ressaltar também, né, que a lição diz que eles eram homens, não eram homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. A gente percebe também que para o êxito da obra missionária, o orgulho pode ser um veneno, né? Pode ser um problema muito grave. Pessoas orgulhosas, o orgulho faz as pessoas serem independentes, né? Não dependerem mais de Deus. E fazer a obra missionária sem a ajuda de Deus, se sentindo o dono da situação, isso é um problema muito sério. Mas, além da igreja terem líderes que exerciam essa vocação missionária, eles também não eram homens orgulhosos e também cheios de sabedoria humana. Eram homens dotados de conhecimento, mas dirigidos pelo Espírito Santo. Era uma igreja que estava em ação, né? Uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Por exemplo, Barnabé era consolador, misericordioso. Simeão era negro, africano. Lúcio era um sirineu, um africano. Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, Herodes Antipas, que matou João Batista. Saulo era um fariseu, ex-perseguidor da igreja. Essa profunda comunhão de adoração, de oração e serviço, na diversidade de pessoas salvas, trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas da Ásia Menor e da Europa.
Uma outra coisa bonita que a gente enxerga aqui nessa igreja, né? Era formada por irmãos de diversos lugares, pessoas diferentes, de nacionalidade, de costumes diferentes, mas todos tinham o sentimento de servir, né? Eram unidos. Isso ajudava no crescimento, ajudava nas decisões, ajudava no envio, né? E isso é importante para a igreja, né? Não haver barreiras entre toda a igreja, qualquer tipo de liderança, e o membro, por mais simples que ele seja, não deve haver uma barreira, porque, sendo assim, a igreja, na sua missão plena, que é a evangelização, que é anunciar o evangelho, ela vai ter êxito. E a igreja tinha uma liderança que tinha por característica, né, servir a todos. Isso é mais um exemplo importante que a gente está aprendendo aqui nesse segundo tópico. O terceiro subtópico diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Note que, antes de receberem a orientação do Espírito Santo, a liderança, os profetas e os mestres, e toda a igreja estavam no propósito de jejum e oração. Após receberem a orientação do Espírito e antes de enviarem Barnabé e Saulo ao campo missionário, profeta, mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto da obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito, e, sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja em Antioquia. Irmãos, a gente percebe aqui, né, que falamos aqui, né, que tinha os líderes, as pessoas que ensinavam, né, e que transmitiam, eles estavam sob a orientação do Espírito Santo. Tinha uma liderança que não tinha barreira entre os membros, que era uma liderança que servia, e a gente percebe que, encontrando esse ambiente na igreja, o Espírito Santo começou a trabalhar de uma maneira especial e a direcionar a igreja, quem ela enviaria, no qual momento, para onde. E a gente percebe que a igreja, os líderes e toda a igreja tinham o mesmo propósito. Eles oravam e jejuavam juntos. E a gente percebe que mesmo depois da orientação do Espírito Santo, eles continuaram em jejum e oração. Então fica para nós aqui também uma coisa bonita, né? Não havia divisão, não havia partidarismo, não. Todos estavam com o mesmo sentimento e todos estavam orando e jejuando para que eles conseguissem realizar aquilo que o Espírito Santo os conduzisse, né? Sem dúvida, o sucesso dessa igreja estava, né, na direção do Espírito Santo, que nós dependemos até hoje, né? Qualquer trabalho que nós vamos realizar na igreja, precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo. A sinopse desse segundo tópico diz: profetas e doutores constituíam uma liderança servidora, estabelecida sem barreiras raciais ou espirituais. Não havia, né, nenhuma barreira entre eles. Por isso que o Espírito Santo tinha essa liberdade de trabalhar de uma forma maravilhosa no meio deles. Que isso possa se cumprir em nosso meio também. Agora nós vamos para o terceiro e último tópico, né? Falar a respeito do serviço de missões. Como começou, né, o início, como é que foi o roteiro da viagem, né? E, por fim, a prestação de contas. O serviço de missões
O início das missões cristãs, o início das missões cristãs, a narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. João Marcos, autor do evangelho que leva o seu nome, permaneceu em Jerusalém até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, e Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia, porém, ao chegarem em Perge, na Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. Então, irmãos, a gente percebe aqui que nesta igreja, começa a iniciar a obra missionária, A igreja escolhe Barnabé e Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, para essa obra especial. É ali que começa a obra missionária, Paulo tem 3 viagens missionárias de muito êxito, de fundação de muitas igrejas, e que deixou também muitos ensinamentos para nós, através dos seus escritos, mas começou ali em Antioquia, Então, toda essa lição que a gente viu, Pô, que coisa boa, Dali, por causa da igreja viver naquela união, mesmo tendo as suas dificuldades, mesmo havendo aquele amor, dali nasce a obra missionária que começam. E é certo que em alguns pontos a gente vai perder alguém vai deixar, alguém vai parar ali, mas sobre a orientação do Espírito Santo, mesmo que ela seja feita com poucos ou mesmo com as dificuldades, ela vai ter êxito. É isso que a gente tira daqui, Começa ali, diz a Bíblia que João Marcos, em um determinado momento, ele regressa, ele deixa aquele propósito, E mais lá na frente a gente vai ver que ele volta a trabalhar novamente, mas começou ali. Ali foi o início das missões cristãs. Creio eu que por causa dessa direção que a igreja teve naquele momento, A obra missionária foi crescendo por todo o povo gentil, e nós hoje somos beneficiados por causa do trabalho e a coragem desses irmãos nessa época. Roteiro de viagem, da viagem e as atividades missionárias. No capítulo 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, missões em Antioquia da Pisídia, missões em Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos, regresso à Antioquia da Síria. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, de visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado, perseguição, oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprido essas e outras tarefas, os missionários voltaram a Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Eles poderiam dizer, de sã consciência, missão cumprida. Então, olha, irmãos, que na obra missionária, o roteiro, O roteiro sempre tem esses contratempos e tem essas bênçãos. Para eles também não foi diferente, Houve, sim, um trabalho árduo por onde eles passaram, por essas cidades que a gente citou aqui,
e não vamos ler os versículos em Atos, porque não daria o tempo necessário, mas a gente percebe que nessas regiões onde eles passaram fundando igreja, né, eles tiveram diversas estratégias, né, eles visitaram as cidades, os países, né, eles sofreram muita perseguição, e a gente tem que ter consciência como igreja que qualquer tipo de evangelização, mesmo sendo dirigido pelo Espírito Santo, haverá oposição, né? Haverá perseguição, mas também houve batismo no Espírito Santo, houve a separação de líderes para a igreja que foram fundadas, né? E outras grandes atividades missionárias. Mas uma coisa bonita, né? Que a gente vê aqui ao final, né? Eles voltaram com muita alegria, né? E com o desejo de contar para a igreja o que havia acontecido entre os gentios, né? E eles puderam dizer, né? Que a missão deles estava cumprida. Irmão, que eu e você, que nós como igreja, né? Possamos chegar naquele dia, no dia final, né? No dia que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor, e que o nosso sentimento seja esse, como da igreja, né? A nossa missão foi cumprida. Nós fizemos aquilo que foi determinado para nós. E pelo terceiro subtópico, né? Prestando contas. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória nessa jornada missionária. Assim, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Aqui aprendemos algumas lições preciosas. Primeiro, a ideia missionária independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar as atividades missionárias à sua igreja de origem. Segundo, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor que nos chamou. E, finalmente, não esqueça de que a obra missionária, quem leva a preciosa semente andando e chorando, sem dúvida, com alegria, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, irmãos, a gente percebe que uma coisa importante que toda a equipe missionária fazia, né? Era prestar conta com a igreja que tinha enviado. Isso é uma coisa importante, irmão, para nós até hoje, né? Nós, quando recebemos notícias do missionário que ajudamos, que sustentamos, a gente fica muito feliz, as experiências, né? E a gente aprende mais uma outra coisa aqui, né? Que missionário independente não tem base bíblica, né? Eu sou independente, eu só respondo a Deus. Isso é muito perigoso, né? Se não temos a condição de responder ao homem que nós vemos que está ali nos ajudando pessoalmente, imagine para Deus, né? Então, Paulo sempre relatava as atividades missionárias. E isso é uma forma de despertar a igreja para a obra missionária, né? Uma outra coisa também que a gente aprende aqui, sempre vai haver oposição e obstáculos na obra missionária. Não pense que aquilo que você propõe no seu coração com relação à obra missionária será fácil, não. Por isso que a gente precisa se depender do Espírito Santo, porque não é fácil, tem muita oposição, mas a gente precisa também entender que Deus prometeu estar conosco.
estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então a igreja não está abandonada. Não, a igreja está acompanhada do Espírito Santo. E fazendo a obra com ele, nós vamos ter êxito. A sinopse desse terceiro tópico diz: a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, com a escolha e envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo. Então, que você possa, nesta manhã, meu irmão, aluno da Escola Bíblica Dominical, aprender isso, né? Esta igreja deixou um grande exemplo. Dependência, união, né? Amor pela obra. Não havia barreiras, todos unidos, orando, jejuando. E a coisa mais linda que a gente vê, né? Que é tudo o que a gente quer para a obra de Deus. Quem não quer ver a obra de Deus prosperando? Quem não quer ter êxito ao fazer alguma coisa na obra de Deus? Todos nós queremos. A igreja de Antioquia colheu isso, né? Quando os missionários voltavam de suas missões, traziam ali testemunhos maravilhosos para a edificação da igreja. Que Deus os abençoe, irmão, que nós possamos seguir o modelo da igreja de Antioquia. Vamos então à conclusão da lição. À luz dessa lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte de sua rotina. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é a nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local. Orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de que precisa ouvir de Jesus, de quem precisa. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por almas, ele as capacita com talentos e dons espirituais para que se lancem inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Então fica para nós aqui, irmãos, nessa conclusão, né? Se o Espírito Santo ainda hoje encontrar em nós qualidades, né, que teve a igreja de Antioquia, com certeza nós vamos ter êxito no propósito geral que Cristo tem para a sua igreja, que é evangelizar todos os povos. Uma outra coisa importante, né? A igreja ter investimento na missão, né? Ter o cuidado de cuidar, de ajudar. Isso é importante, irmãos, faz parte. Graças a Deus, nós fazemos parte de uma igreja missionária. Quem conhece a história de nossa igreja sabe disso, né? Então, fica para nós essa manhã esse ensino, esse exemplo. Vamos aprender e fazer a missão que Deus tem para nós. Que Deus abençoe você, meu irmão, nesta manhã e que a sua semana seja abençoada em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa, né? Que nós possamos seguir este exemplo desta igreja, esse modelo de missões tão eficiente para falarmos de Jesus, para cumprirmos o nosso ID, a nossa comissão. Meus irmãos, nós encerramos aqui a nossa lição. Antes de nós orarmos para finalizarmos, eu quero só fazer o convite, né? Para você, querido irmão e irmã que está nos acompanhando, que assistiu e participou desta aula, a nos fazer uma visita presencial. Nós temos cultos aqui na nossa sede, toda terça, toda quinta-feira, também aos domingos. Os irmãos também podem, nas nossas igrejas, nos bairros, quarta-feira, sexta-feira, sábado, também aos domingos, e em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical presencial, com os nossos pastores, professores e alunos, aprendendo a palavra de Deus. E também nós que somos alunos da escola dominical, contribuímos com a obra de Deus, né, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo passar na tela aí os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix, e ali nós enviamos a nossa oferta, abençoamos a obra de Deus, a obra missionária, devolvemos uma pequena porção daquilo que Deus já nos deu. Com toda certeza, Deus há de nos abençoar. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos e vamos comigo agradecer a Deus em oração.
Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, tem nos abençoado, Senhor, tem nos dado a tua graça. Nós rogamos nesse momento, Senhor, em favor dos nossos missionários, em favor das igrejas, Senhor, que cumprem esta função missionária, sustentando, Senhor, enviando os recursos, mantendo, Senhor, com tuas mãos poderosas aquilo que nós aprendemos nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática. Nós precisamos do Senhor mais do que nunca. Tu és tudo para nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Você tenha um domingo de paz, de alegria. Nós nos vemos daqui uma semana na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.